Questão 6. A Companhia de Água e Esgoto de uma cidade instalou 70 quilômetros de tubulação para abastecimento de um novo bairro com capacidade de conduzir 1,20 metros cúbicos por segundo de água por dia. Admita que no ponto de captação de água, a área da secção transversal da tubulação seja 0,6 cm² e possui uma pressão igual a 400 kPa. A diferença entre o nível do ponto de captação e o ponto de abastecimento da água é de 40 metros de altura, sabendo que a área da seção transversal da tubulação no ponto de abastecimento é de 0,50 m², determine a pressão da água na tubulação no ponto de abastecimento e assinale a opção correta. Deu aceleração à gravidade e a densidade da água. O escoamento é laminar em regime estacionário e pode-se desprezar a viscosidade da água. Bom, isso aqui é um problema de hidrodinâmica, tá? É um problema bem clássico, tá? Parece ser difícil, mas ele não é tão difícil, tá? No caso, aqui cobram umas coisas, querendo ou não, são um pouco básicas de hidrodinâmica, que é a parte, conhecer, né, a parte de escoamento e trabalhar com essas informações. O que a gente vai usar aqui é a chamada equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli, tá? Quando você estuda hidrodinâmica, o que você mais vai ficar na cabeça é a equação de Bernoulli. Hidrodinâmica é o fluido em movimento, tá? A gente estuda hidrostática, que é o fluido em repouso, né? Estuda a pressão, não sei o quê. Mas aí quando esse fluido ele inventa de entrar em movimento e a gente vai analisar, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Então é o seguinte, o que seria a equação de Bernoulli? Bom, diz que a pressão mais... Essa equação aqui, ó, vai ser constante. Deixa eu escrever aqui. Peraí. Pressão mais μ VGH mais μ velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui é constante, tá? Em qualquer ponto de um escoamento laminar, né? Do jeito que ele... Desse jeito aqui. De um escoamento ideal. Isso aqui vai ser constante. Então é o seguinte, trazendo aqui pro problema, a gente tem... Fazer aqui uma representação, tá? Simples. Aí. Bom, então imagina aqui que isso aqui é o movimento do fluido, tá? A tubulação. Não importa muito aqui o intermediário, importa mesmo é o ponto inicial e o ponto final. Aqui ele diz que tem uma área de secção transversal A1, vou chamar de A1, tá? Esses valores ele deu, que eu vou chamar de A2. Peraí. A1, A2. Ele forneceu também a diferença de altura, vou chamar de H. Então H aqui vai ser a diferença de altura. Cadê? H. Também aqui na entrada, né, ele vai ter uma pressão P1, a água, e na saída vai ter uma pressão P2. O líquido, a água, ele vai entrar com uma velocidade V1 e vai sair com uma velocidade V2. Pronto. Então, o que ele está pedindo determina a pressão da água na tubulação no ponto de abastecimento. Peraí. No caso, abastecimento vai ser aqui, né? Então, ele quer saber P2. P1 ele forneceu, ele disse, ó. No ponto de captação, né? Então, aqui é onde a água entra e aqui é o abastecimento. Então, dadas essas informações,
a gente vai encontrar P2. Tá. Então, de acordo aqui com a equação de Bernoulli, para esse escoamento em regime estacionário e tudo mais, a gente vai ter, vamos lá, pressão P1, que é, já vou escrever direto, tá? Essa pressão ele falou que é 400 pascal, quilopascal, 400 kPa. Seguinte, eu vou escrever, pra gente não se perder, eu vou estar escrevendo tudo aqui com as unidades, tá? Mas, vamos lá. Esse Mi aqui é a densidade da água. Vai ser... Vou trabalhar sempre no SI, tá? Então, isso aqui é 1000 kg por metro cúbico, é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, vezes G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes H. Eu vou adotar aqui como nível de referência. Então, o desnível aqui é o H, que é 40 metros. Mais, de novo, densidade da água, 10 a terceira quilograma metro cúbico, vezes V ao quadrado, V1. Bom, veja só, ele não deu a velocidade com que a água entra, nem com que sai, mas ele deu a vazão. Isso aqui, ó, 1,20 metros cúbicos por segundo é vazão, tá? O volume de água que passa por unidade de tempo. E deu as áreas da seção transversal. Com isso eu consigo achar as velocidades, tá? Primeiro deixa eu montar aqui a equação de Bernoulli e depois eu encontro aí essas velocidades. Bom, V1 ao quadrado, isso tudo dividido por 2 é igual, aí vamos para o outro lado, P2, que é o que a gente vai encontrar, mais... Bom, aqui eu admiti como nível de referência, então esse termo aqui vai ser zero, né? Para esse nível, o H é zero. Mais densidade, 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico, vezes V2 ao quadrado dividido por 2, tá? Beleza? Bom, agora é só... Aliás, antes de mais nada, eu vou achar V1 e V2, substituir e achar P2, tá? Bom, daqui a pouco eu mexo aí nessas unidades, a gente vai reduzir, tá? Por enquanto parece muita coisa, mas em breve muita coisa aí vai sumir. Beleza. Bom, vamos trabalhar aqui com a vazão para encontrar as velocidades. Vazão, tá? A gente chama por Z, é o produto, a gente pode determinar como produto da velocidade vezes a área, tá certo? Então vamos lá. Essa vazão, que é de 1,20 metros cúbicos por segundo, é igual a... Bom, vou encontrar V1 primeiro, vezes... Aí é o produto da velocidade da água, pode ser encontrado dessa forma, tá? Vezes a área. E a área, no ponto de entrada, 0,600 metros quadrados. Bom, perceba que vai, ó, metros aqui, e veja que a unidade de V1 vai ser metros por segundo, justamente velocidade. Interessante, né? Se eu multiplicar tudo por 2, por 10, eu vou ter 12. Eu vou ter 12 metros por segundo igual a 6 V1. Então, V1... Deixa eu ver onde é que eu escrevo aqui. Então, V1 é igual a 2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade com que a água entra. E quem seria a velocidade de saída? Mesma coisa, eu posso usar isso aqui. Então, a vazão, que é 1,2 metros cúbicos por segundo,
é igual a V2 vezes a área 2. A área 2 é, a área de saída é 0,150 metros quadrados. Vai acontecer a mesma coisa com as unidades, né? Se eu multiplicar agora tudo por 10, aliás, por 100, vai ficar 120. É mais fácil por 100. 15 V2. Beleza. Bom, 120 é a mesma coisa que 30 vezes 4, certo? Então, dividir por 15 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, V2 é 8. Então, a velocidade de saída é 8 metros por segundo. Beleza. Agora, para completar, vamos substituir aqui V1 e V2. Antes, né, deixa eu dar uma melhorada aqui nessas unidades. Esse produto, isso aqui pela análise dimensional, isso aqui tem que dar a mesma unidade que a pressão. Então, obrigatoriamente. Então, se aqui é quilopascal, aqui, quer dizer, se aqui a unidade é em pascal, que está no SI, as unidades, então aqui também vai ser pascal, tá? Então, quando eu fizer esse produto, aqui, vai dar pascal, tá? Então, pascal. Então, 400 kPa. Bom, isso aqui é 10 a terceira, né? Então, isso aqui é o próprio K. Então, eu só vou fazer o produto 10 vezes 40, que vai ser 400 também. 400 kPa. Mais... Bom, mesma coisa, aqui também vai dar em pascal, tá? Esse 10 a terceira vai ser o meu K. Então, vamos lá. V1 ao quadrado... Quem é V1? É 2. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui vai dar 2 kPa igual a P2 mais... Bom, V2 é 8. 8 ao quadrado é 64. 64 por 2, 32. Mais 32 kPa. Beleza? Bom... Aqui dá 800, ó, no final vai ficar 800 kPa menos 30 kPa. Portanto, a pressão ali na saída é igual a 770 kPa. Letra B. Observe a figura abaixo, questão 7. A figura acima, representa o conjunto de dois pistões de diâmetros D1 e D2 em equilíbrio no interior de dois cilindros fechados. Considerando que a pressão na câmara 2 é P2 e é 2 vezes maior que a pressão P3 na câmara 3, com a pressão na câmara 1. Cara, eu vou confessar que eu demorei um pouco para resolver essa questão porque eu não estava entendendo essa figura. Realmente foi difícil eu entender essa figura aqui, só depois de um tempo, tá? Eu fui entender. Isso aqui deve ser bem chato, tipo, foi um vacilo da banca, né? Em ter fornecido uma figura, no caso, pra mim, eu não acho que isso aqui tá muito claro, tá certo? Isso aqui deve ser dá muita raiva, porque você pode até saber o assunto, tá? Mas por conta da figura não tá passando a informação claramente, a pessoa às vezes não consegue fazer por conta de um detalhe desse, né? Complicado. Mas é o seguinte,
Vou fazer essa figura aqui outra perspectiva e vai dar para entender. Aqui é a parte de cima. Aí tem aqui, ó, essa base. Deixa eu ver. Fica assim, tá? Essa parte aqui. Deixa assim mesmo. Aí tem outra parte cilíndrica. Tá certo? E aí tem o pistão aqui, ó. Pronto, acho que agora deu pra entender, né? Aí, ó, esse que tá aqui em cima, ele desce pra cá também, ó. Pronto, é mais ou menos assim a figura. Acho que assim dá pra entender, né? Tem um pistão, esse de diâmetro D1, tem esse aqui, tá? Aqui assim. Pronto, acho que deu pra entender, né? Como é que é o esquema. Bom, então ele quer saber P1 dadas essas informações. Vê só. Aqui em cima, né, eu vou ter uma pressão. Aqui também. E aqui embaixo. Como tem equilíbrio, essas pressões elas vão se anular, no caso as forças. Tá? Porque pressão, basicamente, é uma distribuição de forças. Lembra que pressão é força por área. Então, se eu tenho uma pressão e eu tenho uma área, se eu fizer o produto, eu vou encontrar a força. Ó. A força, então, é o produto da pressão exercida vezes a área. Aí aqui eu vou encontrar a força em Newton mesmo, se eu estiver trabalhando no SI. Então, veja. A força exercida aqui embaixo, como aqui a câmera, como é que é? 1, né? Então, é a pressão P1 vezes a área 1. A área é a superfície de aplicação. Aqui em cima é a câmera 3. A força, então, é P3 vezes a área 3. Tá? Caso essa área aqui, tá? Essa área da superfície. E em cima eu tenho 2, a câmera 2. Então a força vai ser o quê? P2 vezes essa área, tá? Bom, como existe o equilíbrio, essas forças, né, vão se igualar. Então as forças que estão para baixo igual que está para cima. Então P1A1, P2A2 mais P3A3. Ele fala que uma pressão é o dobro da outra, cadê? Na câmara é P2 e é 2 vezes maior que a pressão P3. Então P2 é o dobro da pressão P3. Bom, vou usar isso aqui. Então P2 mais A2 vezes A2 mais P. Cadê? P2 é o dobro de P3. E é 2 vezes maior. Beleza, então eu vou substituir. Nesse caso, aqui ó. No caso, P2 por 2P3. Mais P3 vezes A3. Posso colocar o P3 em evidência. E aí eu vou ter 2A2 mais A3. Lembrando que essa A é a área, tá? Olha só. Primeira coisa, a área
No caso, área de uma superfície, no caso aqui é uma superfície circular, então é π r ao quadrado. Mas ele não deu raio, ele deu o diâmetro. Lembra que o raio, ele é metade do diâmetro. Então, π diâmetro sobre 2 ao quadrado. Ou seja, a área em função do diâmetro é π d ao quadrado sobre 4. Outra coisa, outra informação, a área aqui dessa parte externa, que é o A3, é igual a, em função dos outros, das outras áreas, esse A3 é igual a 1, o total, menos a parte central, que é A2. Ou seja, A3 é A2, quer dizer, A1 menos A2. Tranquilo? Bom, com isso, vamos voltar então para a conta. Eu tenho P1, A1, igual a P3. Aí vamos para as substituições. 2A2 mais A3. Quem é A3? A1 menos A2. P3 vezes... 2A2 menos A2, A2. Então fica A1 mais A2. Agora é só substituir pelos diâmetros. Então vai ficar P3 vezes A1. Quem é A1? Vai ser π d1 ao quadrado sobre 4 mais A2, que vai ser π d2 ao quadrado sobre 4. Isso tudo, eu vou escrever isso aqui, é P1 A1, ou seja, P1 vezes A1. Quem é A1? Vai ser π d1 ao quadrado sobre 4. Perceba aí que o π sobre 4 vai... Posso cortar, né? Então, passando o D1 dividindo, eu tenho que a pressão 1 é igual a P3 vezes D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. Pronto. Tá aí a pressão 1 em função dos valores. P3, D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Letra C. Beleza? Questão 8. Observe a figura abaixo. Uma pequena pedra é lançada verticalmente para baixo, de cima de uma passarela de altura h, a uma velocidade de 15 metros por segundo, para atingir um automóvel de comprimento L, que trafega em uma rodovia plana, se aproximando da passarela. No instante que a pedra é lançada, o automóvel está com velocidade de 2 metros por segundo e aceleração constante, 4 metros por segundo por segundo. Sabendo que a pedra atingiu a rodovia imediatamente após a traseira do automóvel ter passado pelo ponto de colisão entre a pedra e a rodovia, qual a distância D em que o automóvel se encontra da passarela no instante de lançamento? Seguinte, eu vou ignorar que é um automóvel, uma pedra, eu vou considerar pontos materiais, sendo que eu vou considerar a traseira T, vou chamar de traseira, não, a traseira do automóvel é o ponto A e a pedra P. Seguinte, é um encontro de A com P, concorda? Porque ele quer, no caso, ele considera imediatamente o momento em que, quando a pedra bater aqui, no caso, é imediatamente após a traseira do automóvel ter passado. Então, a gente pode considerar um encontro, né? P encontrando A. Então,
Então vamos lá. Bom, ele está pedindo aqui a distância dele, tá certo. Seguinte, eu vou usar o tempo como referência. O tempo de queda da pedra é o mesmo tempo, é o mesmo intervalo de tempo que leva, para o ponto A chegar ali no, sei lá, nesse ponto O, vou chamar de O, tá certo? Não, S de solo. Então, a gente vai se basear no tempo. Os dois movimentos são uniformemente acelerados, tá certo? Então vamos lá. Como é que seria aqui o intervalo de tempo para o ponto A chegar no ponto S? Para isso eu posso usar a equação do movimento uniformemente variado. Então, distância, L mais D. Eu não vou fazer uma trajetória orientada, posição inicial, porque isso aí é para questões iniciantes, tá? Aqui a gente já espera um nível um pouco maior para quem vai fazer esse tipo de questão, beleza? Então, distância percorrida, velocidade inicial, vezes aquele intervalo de tempo, mais A, intervalo de tempo delta T ao quadrado sobre 2. E para pedra P chegar em S, distância H é igual velocidade inicial de A aqui. Os dois têm velocidade inicial, né? Velocidade inicial da pedra vezes intervalo de tempo da queda mais G delta Q ao quadrado dividido por 2. Os dois são iguais, tá? Mas acontece que os dois, esse ΔT e esse ΔTQ, estão em equações do segundo grau, tá? Então, a gente vai ter que... Vou fazer o seguinte. Esse intervalo de tempo, quando eu resolver... peraí. Vou fazer um negócio. Se eu passar isso para o outro lado da equação, como é que fica? Vai trocar o sinal, né? Fica assim. No caso, igualando a zero. O mesmo vale para cá. Colocar tudo de um lado da equação. Então, aqui, fica assim, né? Pronto. Aí, o que é que acontece aqui? Esse ΔT, fazendo diretamente, ele é igual a, usando a equação das raízes, da equação de segundo grau, menos B, então vai ficar menos VA. Eu estou pensando aqui, se eu faço de forma literal ou se eu substituo os números, né? Geralmente isso aqui ficaria legal se tivesse coeficientes iguais, porque aí na hora podia cortar alguma coisa, mas por se tratando de valores diferentes, eu não vou chegar em lugar nenhum tratando de forma literal, vai ser mais complicado. Então dessa vez eu vou substituir os valores agora para poder facilitar aqui as contas, tá? Então deixa eu até apagar isso aqui.
Vamos lá. L 3,5 mais D é igual à velocidade inicial do automóvel, que é 15, mais a aceleração, que é 4 por 2, 2. E aqui, a altura 8,75. A velocidade inicial da pedra 15. G é 10 por 2, 5. Pronto. Bom, seguinte. Aqui, essa equação vai ficar 2 ΔT ao quadrado mais 15 ΔT menos 3,5 menos D igual a zero. Ou, posso fazer assim, menos 3,5 mais D, deixar os dois associados. Com isso, o intervalo de tempo, já deixando pronta a equação, vai ficar menos B. Bom, a gente usaria mais ou menos, né? Mas como a gente está em busca do valor positivo, de valores positivos, então a gente só vai usar o mais, tá? Descarta o sinal negativo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso, C é negativo, então aqui fica mais 3,5 mais D. Sobre 2A, que seria 4. O outro aqui, ó, como é que ficaria? 5 delta, o tempo de queda ao quadrado, mais 15 menos 8,75 igual a zero. Então, como é que seria aqui? Peraí, 15... eu confundi alguma coisa aqui. O automóvel está com a velocidade de 12. Aqui é 12, desculpa. Esse VA é 12. Só isso mesmo. Então, só trocar aqui o 15 pelo 12 para continuar. Beleza. E aqui, voltando, menos B, menos 15. Mesma coisa, descarta o sinal negativo, mais raiz de B ao quadrado, menos 4AC. Bom, como ali é negativa, aqui fica positivo, né? Já posso trocar. Bom, sobre 2A, que é 10. São iguais, tá? Porque a gente está lidando com uma situação de encontro. Então, resolvendo isso aqui, igualando, a gente vai ter... Deixa eu pensar numa coisa aqui. Vê, eu vou separar a fração, então fica menos 3 mais raiz de 144 mais 8 vezes 3,5 mais D. Sobre 4. Igual, bom, separando aqui a fração também, fica menos 3
15 por 10, dividido por 5, dá 3 sobre 2. Mais 15 ao quadrado, 225, mais 20, vezes 8,75. Tá, agora é mais trabalho de conta, manual mesmo, né? Um pouco chato isso, mas faz parte. Seguinte, como é que eu posso fazer esse produto aqui? Fazer isso aqui, 20 vezes 8,75. 36 mais 2 vezes 3,5 mais D. Já eu sumo com essa raiz. Dividido por 4, igual a menos 3 sobre 2. Isso aqui tudo deu 400, raiz de 400 é 20. 20 sobre 10, 2. Tudo isso dá 2. Quase lá. Vou multiplicar tudo por 2. Então fica menos 6 mais raiz de 36 mais 2 vezes 3,5 mais D igual a menos 3 mais 4. Certo? Isso aqui vai dar 1, passo 6, 1 mais 6, 7. Então isso aqui é igual a 7. Ao quadrado, 36 mais... Isso aqui, ó, 3,5 é 7 sobre 2. Multiplicar por 2 é 7. Mais 2D igual a 49. Bom, resolvendo essa conta, 36 mais 7, 4, dá 43, né? Mais 2D igual a 49. Tá. Com isso fica fácil. Aí 49 menos 43 dá 6. 2D igual a 6. D igual a 3 metros. Portanto, D, 3 metros. Letra C. Pouquinho de conta, né? É a questão que se brincar que mais deu conta. No caso, conta numérica. Porque pelo que eu vi, né, a maioria é literal. Enfim, vamos para a próxima. Questão 9. Observe a figura abaixo. Um objeto de massa m, de dimensões desprezíveis, é preso ao topo de uma mola ideal vertical que está fixada ao chão. O comprimento inicial da mola sem objeto é Lm. Quando o objeto estiver em equilíbrio, o comprimento da mola é Le. Em um determinado instante, quando o objeto está repousando em sua posição de equilíbrio, ele recebe um golpe forte para baixo com o martelo de forma que sua velocidade inicial seja v. Sendo g a aceleração da gravidade, determine a altura máxima acima do chão que o objeto poderá alcançar e assinale a opção correta. Seguinte, desprezando qualquer tipo de atrito, assumindo tudo ideal, como a gente gosta de fazer em física, quando ele receber essa pancada V, ele vai descer, né? Esse bloco, ó, presta atenção, ele vai descer até uma posição mais baixa, depois vai voltar. Pela observar como a energia vai se conservar, como a energia vai se conservar, quando ele passar por essa posição que ele está, ele vai voltar com a mesma velocidade V. Então, tipo assim, ele vai receber a pancada, vai descer com velocidade V para baixo. Aí ele vai descer até o ponto mais baixo. E daí, veja, ele estava dotado totalmente de energia cinética. Então, essa energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica.
tá? No caso, e aí essa energia que de potencial que ele ganhou volta a ser cinética. Então, ele vai receber a bancada, vai descer com velocidade V, vai chegar aqui, vai parar e vai voltar. Quando ele voltar, conservando energia, ele volta subindo com a velocidade V. Então, eu já vou pular essa etapa. Eu sei que ele vai... É como se ele estivesse subindo com a velocidade V, beleza? E aí ele vai se comportar como um MHS. Vai ser um MHS. Porque ele vai ficar subindo e descendo. Tá certo? Subindo e descendo em torno dessa posição de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, vê só. Eu vou até fazer um esquema aqui. Seguinte. Aqui vou considerar que aqui ele tá subindo com a velocidade V, tá certo? Aqui então seria seu ponto de equilíbrio. Aqui nessa posição é onde a mola não está deformada. E aqui é a altura máxima. Daí ele desce e vai ficar nesse movimento. Aí. Então veja, posso dizer que deixa eu fazer vou fazer um gráfico em torno disso aqui, tá? Aqui, nesse ponto é a posição de equilíbrio, tá? Nesse caso, estou considerando que ele subiu com a velocidade V para cima. Aqui nessa posição é onde a mola não está deformada, né? É um ponto como se não tivesse o bloco. Mas ele continua subindo até essa posição, tá? A altura máxima. Depois ele desce, né? Passando pelo ponto ali onde a mola não está deformada, voltando para a sua posição de equilíbrio, mas agora aqui ele está descendo com a velocidade V. E aqui podemos dizer que é o ponto onde ele é o ponto mais baixo, tá? E aí ele vai ficar nesse movimento, como eu falei. Então veja, deixa eu fazer aqui um... O que seria isso? Esse gráfico aqui é o gráfico da oscilação. Vou dizer que aqui é o tempo, eixo do tempo. Aqui então seria o que? Podemos dizer que é amplitude, tá? Bom, o que eu quero descobrir... quanto é que vale... Primeiro eu vou descobrir quanto é que vale a amplitude, tá? Aí depois, para eu descobrir qual é a altura máxima em relação ao chão, eu vou somar essa amplitude com esse LM. Lembra que, ó, o comprimento inicial da mola, seu objeto é LM, ou seja, né? Como eu falei, essa posição é como se o bloco não existisse. No caso, com ausência da força elástica, né? Aqui não tem força elástica. Então, na verdade, cadê? Deixa eu ver se eu posso dizer que aqui é o ponto de equilíbrio. Não posso dizer porque tem força resultante, né? Não tem força elástica, mas tem o peso. No caso, aqui é a posição de equilíbrio, pois aqui realmente as forças se anulam. Mas enfim, como é que eu vou descobrir essa amplitude?
Eita, peraí. Amplitude, na verdade, não é aqui, tá? Peraí, deixa eu apagar. Tracei no ponto errado. Seria aqui, no eixo de simetria, ó. Aqui onde a amplitude é zero. Então, na verdade, a amplitude que eu quero é essa medida. Tá certo? Porque a partir da posição de equilíbrio, ele sobe A e desce A também. Então, essa amplitude desse movimento oscilatório. Bom, vamos lá. Para eu descobrir, eu posso usar conservação de energia. Depois de tudo isso que eu falei, tá? Vamos, enfim, resolver. Então, essa energia cinética eu posso igualar com a energia elástica ali. Basicamente, a gente pode tratar isso aqui como o MHS. Então, a energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica, né? Então, a energia cinética, m v ao quadrado sobre 2 igual a k a ao quadrado sobre 2. Seguinte, corta 2 com 2. Ele não forneceu a constante, mas na posição de equilíbrio, aqui, eu posso igualar a força elástica com peso. E aí, ó, força elástica, que é K delta L. Beleza? A deformação da mola é delta L. Por quê? Porque Lm, né, é o comprimento natural dela. Aqui eu tenho um comprimento com bloco. Então, a deformação dela, ó, vou chamar de delta L, que é Lm menos Le, tá? Mg, então a constante é Mg dividido por K, quer dizer, delta L. Pronto. Então, mv ao quadrado igual a K mg delta L vezes A ao quadrado. Simplifica m, tira a raiz da amplitude, aí eu tenho que a amplitude vale V vezes a raiz de G, quer dizer, amplitude vai ser igual a V vezes delta L sobre G. Pronto, essa amplitude. E lembra que delta L é LE, Lm menos Le dividido por G. Aí o que acontece? Mas ele não quer amplitude, ele quer a altura máxima. Lembra que eu falei? Eu vou ter que somar com, ó, vou somar Le mais amplitude. Aí eu vou ter a altura máxima em relação ao chão. Então, essa altura máxima é igual a amplitude mais Le. Então, é igual a V vezes Lm menos Le sobre G mais Le. Pronto. Letra B, né? Questão 10. Observe a figura abaixo. As figuras abaixo. Na figura 1, mostra um fio condutor de densidade volumétrica ρ e seção reta A, dobrado na forma de U, com os três lados iguais, inicialmente dispostos no plano YZ. O fio pode girar em torno de um eixo horizontal fixo e está imerso em um campo magnético uniforme vertical B, dirigido para cima. Quando pelo condutor passa uma corrente elétrica, o condutor se desloca e, após estabelecido o equilíbrio,
passa a fazer um ângulo θ com a vertical, conforme ilustrado na figura 2. Então, né, dá para perceber que surgiu então uma força aqui para mudar de posição. Sendo G a aceleração da gravidade, a intensidade da corrente elétrica é dada por qual expressão aqui? Essa questão é bem interessante. Olha só. Vamos lá. Eu vou redesenhar isso aqui, essa figura 1, de outra perspectiva que dê pra gente analisar as forças. Então, vamos lá. Ela vai estar deslocada, certo? Peraí, pronto. Aqui é o eixo, beleza? E é o seguinte... quando não tem corrente elétrica, não vai ter força, tá? Mas quando o condutor está imerso no campo magnético, dependendo da posição dele, com relação ao campo magnético, vai surgir força. Então é o seguinte, tem todo o campo magnético aqui, vertical para cima, tá? A gente também vai considerar o campo gravitacional. Então vamos lá. Seguinte, vamos com calma. A corrente elétrica, vamos lá, ela vem daqui, vai dobrar, certo? Vai vir por aqui, depois vai passar por esse braço. Depois vai subir por aqui, né? Depois vem pra cá. Beleza. Então, vamos analisar primeiro esse trecho do condutor. Seguinte, de forças eu tenho peso. Eu vou ter também a força, uma força elétrica. Quer dizer, uma força elétrica é uma força magnética. Aqui, para você determinar a direção para onde vai estar apontada a força, é só usar a regra da mão direita espalmada. Como é que é isso? Vou tentar fazer aqui uma representação de uma mão, tá? Considere que isso aqui é uma mão. E aqui tem um dedão. No caso, não, se é a mão direita, então o dedão está desse lado. Então, imagina uma palma da mão com a palma da mão virada para cima, tá? Aqui é uma vista meio isométrica. Então, como é que se comporta aqui? O campo magnético a gente considera saindo da palma da mão, tá? Para cá, para onde os dedos estão apontados, é a intensidade da corrente elétrica. E quando a gente ajusta esses dois, aqui então o dedão aponta para onde vai estar a força, tá? Espera, eu vou fazer aqui assim. O dedão então, né, esticado assim, ele vai indicar para onde está a força magnética, tá? Isso é a regra da mão direita espalmada, eu gosto de usar ela. Acho melhor do que os 3 dedos, enfim. Opinião pessoal. Ou seja, se a gente voltar para cá, eu vou ter o campo magnético, ó. O campo magnético é sempre vertical aqui para cima, nesse ponto. Veja, corrente para cá, vindo para a direita, o campo magnético vertical para cima. Então, se você ajustar aí, com a regra da mão, você vai ver que a força magnética vai voltar para cá, tá? Fazendo aqui 90 graus, beleza? São perpendiculares entre si. Beleza. Acontece que a força magnética não atua apenas nesse trecho. Veja que também passa corrente nesses 2 trechos aqui do condutor. Então, neles também vai surgir força magnética, tá? Mas, como a gente vai ver, elas vão se anular. Mas, enfim, vai ser necessário analisar as forças também nesses braços para poder resolver o problema. Por quê? Porque o peso não existe apenas aqui, tá?
esses dois trechos do condutor também tem massa, então também vão ter pesos, tá? Como é homogêneo, então a gente considera, simplifica aqui a força no centro de massa, no centro gravitacional, tá? Bom, para ser mais prático, veja, o condutor, ele não deu a massa, tá? Eu coloquei M ali, mas ele não deu a massa. O que ele forneceu foi a densidade ρ, a área de seção transversal A, tá certo? Então é o seguinte, ele falou que os três têm mesmo comprimento, 3 lados iguais. Então vou dizer que seja L, tá? Seja L o comprimento. Então, o comprimento L aqui, L aqui, né? No total 3 L's. Então é o seguinte, como é que então eu encontro a massa em função do comprimento? Simples. Densidade é massa por volume, né? No caso, essa densidade volumétrica. O volume aqui eu posso encontrar, é um cilindro, tá? Assim, não é que seja um cilindro, mas a gente pode até considerar que é um cilindro. Como ele deu a área de secção transversal, o volume é A vezes L. Vou botar assim, L maiúsculo. Então a massa nada mais é do que o produto densidade, área e o comprimento, tá? Que nesse caso vai ser L para os três. Então eu posso trocar aqui. Então a massa vai ser massa, o peso é massa vezes G, né? Quem é a massa? Rho A L vezes G. Tá? Então esse é o peso. O mesmo vale para cá. Rho A L G. E aqui também. Rho A L G. Essa força magnética que atua no fio condutor, ela nada mais é do que B vezes I vezes L, tá? Então é B vezes I vezes L. Pronto. Então, assim fica nosso sistema, a nossa análise de forças. Mas calma aqui, só um detalhe, ó. Por aqui passa a corrente elétrica, então também tem força magnética, assim como aqui também. Acontece que, beleza, a força magnética é para cima. Eu vou decompor, por quê? Porque veja que a corrente elétrica ela não está perpendicular ao campo magnético. Nem aqui, nem aqui. Aqui tá, beleza? Ele diz que o condutor ele é deslocado o ângulo θ. É deslocado o ângulo θ. Então é o seguinte. Quando eu considerar também aqui, ó, o campo magnético, e eu decompor, vou ter que decompor nessa direção. Se aqui é θ, aqui também é θ, beleza? Assim como aqui também. Quando eu decompor nessas duas direções, aqui também vai ser θ. Agora sim, vou chamar aqui de BY, aqui também. Agora sim, eu tenho a componente que é perpendicular à corrente elétrica nesse trecho. E aí, se eu usar a regra da mão direita de novo, eu vou ter uma força magnética para cá. Vou chamar a força magnética. Aliás, se eu já colocar a intensidade, é B vezes I, aliás, BY, tá? Porque eu considero essa componente do campo magnético, BY I vezes L. Assim como aqui também. BY I vezes L. Então, elas vão se anular, tá? Eu tenho uma força para a direita e outra de mesma intensidade para a esquerda. Beleza, se anula. Mas serve de curiosidade para saber que nesses dois trechos também atuam força magnética, beleza? Enfim, aqui vai acontecer o seguinte, tá? Eu vou agora analisar essas forças
de outra perspectiva. No caso, eu vou estar olhando agora assim, de lado, tá certo? Então como é que fica? Assim. Aqui é onde fica o eixo, tá? Eu não preciso analisar as forças aqui porque aqui é o eixo, é fixo. É o apoio. Então é o seguinte, vendo aqui, né, mudando a perspectiva, aqui deslocado o ângulo θ, tá certo? É o seguinte, eu tenho a corrente elétrica vai subir aqui, tá? Mas antes ela vem daqui, ela tá vindo assim, né? Saindo da tela, então beleza. Por conta disso surge aqui a força magnética, que é BIL. Tem o peso, tá? Tem o peso desse trecho do condutor, que é ρ ALG. E veja que tem mais duas forças puxando para baixo, que é o peso desses outros dois trechos, tá? Que eu estou no centro, então eu posso somar e fica 2 vezes ou ALG. Beleza? Pronto. Então, são essas as forças, tá? Agora, a gente vai entrar em um problema de equilíbrio de corpo extenso. Eu já tenho as forças, um para cá, as direções, beleza? Eu vou calcular tudo a partir daqui. Vou considerar aqui. Esse é meu polo. Vou analisar os momentos a partir desse polo aqui, beleza? Que é o ponto, que é onde tem o eixo. Certo. Eu sei que o comprimento, eu disse que o comprimento desses braços aí, desses trechos é L, beleza? E também eu disse que como pelo fato de ser homogêneo, o peso ele atua no centro de gravidade, ou seja, na metade. Então eu posso dizer que aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, totalizando L. Bom, eu tenho L, eu tenho um ângulo, então eu posso calcular essa medida que vale L cosseno θ. Tá? Bom, também vou precisar desses dois para calcular o braço do momento de cada força. Bom, aqui vale L seno θ. Como isso aqui é metade, então aqui L seno θ dividido por 2. E aqui também L seno θ dividido por 2. Se eu não me engano, o nome disso é base média, tá? No triângulo que a gente aprende geometria plana. Pronto. Então é o seguinte. Eu vou prolongar isso aqui, porque esses aqui vão ser... Eu vou utilizar isso aqui para calcular o momento de cada força, tá? Então vamos lá. Como tem equilíbrio, a soma dos momentos é igual a zero. Eu vou calcular a partir do polo, admitindo o sentido positivo, o sentido horário como anti-horário, não, isso é horário, como positivo. Então vamos lá. Como tem equilíbrio estático aí, a soma dos momentos vai dar zero. Então vamos começar calculando o momento dessa força. Bom, vai ser, ela rotaciona a barra em relação ao polo no sentido anti-horário, então é menos a força 2 ρ a LG vezes o braço. O braço dessa força é essa medida, que vale L seno θ sobre 2. Tem essa força aqui também, que vai também girar a barra em relação ao polo no sentido anti-horário, então é menos ρ a LG vezes a medida, que nesse caso agora o braço vale L seno θ mesmo,
mais agora o momento dessa força, da força magnética. O seu braço é essa medida e gira no sentido horário. Mais B e L. L, agora o braço. L vezes cosseno θ. Isso tudo igual a zero. Bom, agora é só resolver essa equação aqui. Posso dividir tudo por L ao quadrado. Pronto. Posso dividir aqui por 2. Colocando, né? Ajeitando aqui a equação, fica BI cosseno θ igual a 2 vezes ou a G seno θ. Que, resolvendo, tá? Ele quer a intensidade da corrente elétrica I. Isso aqui vai valer 2 ou A vezes G dividido por B vezes seno por cosseno tangente de θ. Bem simples, né não? De todas as questões, essa aqui me pareceu a mais interessante até agora. Então, vai dar 2 ρ AG sobre B tangente θ, a letra E. Certo? Bem bonito, ó.